Olá, me chamo Nayara, sou aluna do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFSC e meu projeto, orientado pela professora Cristina Meinhardt, se chama Otimização de etapas do fluxo de síntese de circuitos integrados, explorando técnicas de aprendizado de máquina. Com a ascensão de técnicas que necessitam processar grandes volumes de dados, como aprendizado de máquina e visão computacional, tem surgido uma demanda por circuitos dedicados a estas tarefas também. Ainda, circuitos gerados para elas tipicamente podem conter um número elevado de entradas, o que é um desafio para a otimização lógica de circuitos com técnicas tradicionais. Como essas aplicações precisam apenas de resultados bons o suficiente para serem úteis, em algumas situações pode ser útil atacar este desafio utilizando técnicas de aprendizado de máquina para fazer o processo de síntese lógica, gerando circuitos que apenas generalizem o comportamento desejado a partir de descrições parciais do mesmo. Uma das técnicas de aprendizado de máquina que já se mostrou capaz de cumprir tal tarefa é a programação genética cartesiana, ou CGP, uma técnica de otimização heurística que se baseia diretamente na teoria da seleção natural de Charles Darwin. Entretanto, em boa parte dos casos analisados, tal abordagem não foi capaz de gerar circuitos com um grau de acurácia satisfatório. É justamente nesse problema que este trabalho tenta agir, aplicando uma técnica denominada Curriculum Learning. Para isso, utilizamos como base o seguinte fluxo de otimização lógica, inspirado diretamente no de Berndt et al. Nele, primeiramente é gerada uma população inicial aleatória de circuitos. Em seguida, tais circuitos passam por uma fase de evolução. Nesta, a acurácia, nossa variável a ser otimizada, é avaliada a partir de mini-batches que são trocados ao longo das iterações da evolução e são formados por parcelas aleatoriamente extraídas das linhas da tabela verdade utilizada como conjunto de treinamento. Após a evolução ser concluída, o circuito criado e otimizado pelo fluxo tem sua acurácia final avaliada. A nossa abordagem consiste em substituir a seleção aleatória de linhas para os mini-batches por uma seleção baseada em funções de dificuldade. Dessa forma, podemos controlar a dificuldade dos mini-batches, favorecendo, por exemplo, a criação de mini-batches com dificuldades distribuídas de forma equilibrada, como acontece com a utilização da função linear, ou a formação de mini-batches mais difíceis, como acontece com as funções quadrática, no slide, e cúbica, que também foi utilizada nos nossos experimentos. Os dados obtidos indicam que, para a maior parte dos benchmarks testados, os circuitos gerados sem Curriculum Learning apresentam valores de acurácia maiores ou muito semelhantes aos dos circuitos obtidos aplicando-se à técnica. Isso fica claro através desta figura, que mostra a diferença absoluta entre as medianas das acurácias da versão com e sem Curriculum Learning. Com ela, podemos observar também duas exceções, os benchmarks 41 e 75, que apresentam um ganho em acurácia maior do que 1% para a função de dificuldade com melhor desempenho. Já esta figura mostra a diferença absoluta entre as medianas dos tamanhos dos circuitos da versão com e sem Curriculum Learning, os mesmos circuitos da figura anterior. Considera-se aqui o tamanho em termos de nodos codificadores. Observa-se com maior frequência que os circuitos gerados com Curriculum Learning têm um tamanho maior ou muito parecido com os gerados sem a utilização da técnica. Ainda assim, os circuitos gerados para os benchmarks 65, 69 e 73 se encontram em uma posição diferente, com diminuições entre 50 e 150 nodos funcionais. Assim, pode-se concluir que a utilização de Curriculum Learning, no geral, resultou em circuitos com acurácia menor e tamanho maior ou com diferenças insignificantes. Mas ainda assim, cabe observar que os 3 benchmarks que apresentaram reduções de tamanho, apesar de apresentarem uma redução também na acurácia, fazem parte da mesma classe de problemas, suscitando uma investigação mais detalhada sobre a mesma. Além disso, outras perguntas ainda restam ser respondidas, como os motivos que levam a técnica a não ser eficaz para os casos analisados e para os objetivos estabelecidos. Para tal, uma abordagem possível é a análise detalhada das dificuldades das linhas ao longo da evolução, bem como das populações geradas. O trabalho desenvolvido neste projeto possibilitou a produção e apresentação de um pôster no 12º I3E CAS Rio Grande do Sul Workshop, um evento regional ocorrido em novembro de 2022, e de um resumo estendido no 14º Computer on the Beach, um evento também regional ocorrido entre março e abril de 2023.